Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje então com a atividade 1 de Física Geral e Experimental 1, tá? Que diz o seguinte: a dinâmica de um corpo é moldada pelas presenças ao seu redor. Tomemos como exemplo o movimento de um carro que está freando, sendo diretamente afetado pelas condições da pista. Da mesma forma, a trajetória de uma bola de bilhar sofre alterações quando ela colide com a borda da mesa. A influência exercida por um corpo sobre outro pode se manifestar tanto como um impulsor facilitador do movimento, quanto como uma resistência a ele, ou mesmo como uma barreira que o impede por completo. Essas interações complexas entre objetos ilustram a intrincada teia de forças que molda o comportamento dos corpos em movimento. Um elevador de carga em um armazém é projetado para operar eficientemente enquanto transporta mercadorias entre diferentes níveis do depósito. O elevador segue um padrão controlado para garantir a segurança da carga e a eficácia do transporte. Em seu movimento, a velocidade é mantida constante a 2 metros por segundo, sendo controlada conforme necessário. O processo de parada em um determinado andar envolve uma desaceleração suave, seguida por um período de 30 segundos de carga e descarga. Vamos grifar aqui algumas informações importantes. A velocidade e o tempo. E aí ele diz o seguinte: após esse intervalo, o elevador reinicia o movimento acelerando de forma constante até atingir novamente a velocidade máxima. A sequência de eventos então aqui ele já reorganiza aquelas informações, tá? A gente já vai ter bem mais organizado aqui, ó. Fase 1. No tempo zero, a partir da velocidade de 2 metros por segundo, ocorre uma desaceleração constante até a parada em um andar. Tempo de desaceleração, 15 segundos. Fase 2. Permanência parado por 30 segundos. Fase 3. Aceleração constante até atingir 2 metros por segundo após 10 segundos. E fase 4. Movimento uniforme até se aproximar do próximo andar. Beleza. Com base no cenário, responda. Realize o esboço do gráfico de velocidade metros por segundo em função do tempo em segundos para um intervalo de 0 a 60 segundos. B. Calcule o deslocamento percorrido durante a desaceleração do elevador. Calcule o deslocamento percorrido durante a aceleração do elevador. E D. Calcule o deslocamento total em metros do elevador no intervalo de 0 a 60 segundos. E a última, que é a E. Determine as acelerações experimentadas pelo elevador durante cada fase do movimento, expressas em metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, olha só, ele pede aqui para determinar as acelerações. A gente precisa entender, já analisando todas essas fases aqui, aonde vai ter aceleração ou desaceleração. É mencionado ali, né? Mas onde a aceleração aqui vai ser zero e onde vai ser diferente de zero. A gente precisa revisar aí os tipos de movimentos que nós temos para a gente conseguir entender isso aí, identificar em quais intervalos a gente vai encontrar as acelerações. Tanto na desaceleração quanto na aceleração vai ter uma aceleração diferente, onde a velocidade se mantém constante, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Onde a velocidade varia, tá? Quando a velocidade estiver variando, ou diminuindo, ou aumentando, a gente vai ter uma aceleração constante, tá? A gente vai ter uma aceleração constante. Eu comentei errado. Disse que a velocidade era zero, não. A velocidade é velocidade constante. Na verdade, a velocidade ela varia, beleza? Quando está tendo aceleração. Então, pessoal, basicamente a gente vai ter que revisar os seguintes conceitos aqui antes de dar início para a gente conseguir interpretar aquilo ali, montar o gráfico certinho. A gente tem dois tipos de movimentos, né? A gente tem o movimento uniforme
a gente tem um movimento uniforme. Tá? O movimento uniforme é o seguinte, vou montar o gráfico aqui, ó. O movimento uniforme é quando a gente vai ter lá uma reta, tá? Num gráfico de tempo por velocidade, que é metros por segundo. Então a gente tem uma reta, ou seja, a velocidade, ela, vamos supor que seja a de 2 ali, né? Que ele está mencionando. 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. A velocidade ela não está variando com o passar do tempo. Ela não varia. A gente tem um movimento uniforme. Okay? Aqui, a aceleração é igual a zero e a velocidade é constante. Tá? Ela não varia. Então, a gente tem essas características aqui do movimento uniforme. E a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Tá? Vou colocar aqui, esse lado aqui. Aqui, ó. Movimento uniformemente variado. E aí, o nosso gráfico de velocidade por tempo, ele vai se comportar assim, ó. Aqui eu tenho tempo, ok? E aqui eu tenho a velocidade. Ou ele vai aumentar ou vai diminuir. No caso, se tiver uma reta crescente aqui, está acelerando. Se tiver uma reta decrescente, está desacelerando. Beleza? O importante é que ele esteja inclinado. E a gente vai ter um movimento uniformemente variado, onde as características principais são a aceleração constante. Então, vamos escrever aqui, ó. A aceleração é constante e a velocidade, ela varia. Tá? A velocidade não é constante. A velocidade varia nesse caso. Vou deixar aqui como a aceleração, tá? E aí, pessoal, a gente pode trabalhar com diversas formas. Eu vou trazer aqui, ó, a do sorvetão, que é S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado, isso tudo dividido por 2, tá? A gente tem essa fórmula aqui que a gente pode trabalhar para a gente encontrar as acelerações nos intervalos que ele está pedindo. Tem a de Torricelli também, só vou deixar aqui, mas a gente não vai utilizar nesse caso. V igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o nosso deslocamento. Vou colocar como S aqui, seria ΔS, tá? Tem a equação de Torricelli. Então a gente pode estar trabalhando com essas fórmulas aqui. Ou a simples da aceleração, né? A aceleração é igual a V igual a V0 mais A vezes T. Parte da fórmula de aceleração igual a variação de velocidade sobre o tempo. Tá? A gente pode trabalhar com essas fórmulas aqui para determinar. Só que como a gente vai trabalhar com um gráfico, ele vai ser um pouquinho mais simples. Mas a gente, na alternativa E, que ele vai pedir aceleração, a gente pode partir dessas fórmulas aqui analisando, tá? E só voltando aqui no movimento uniforme, a fórmula que a gente vai poder trabalhar, bem simples, que a gente pode trabalhar aqui é S igual a S0 mais V vezes T, que é a fórmula da velocidade simplificada, né? Velocidade é igual a deslocamento sobre tempo. Simplificando, a gente chega nessa fórmula aqui. Beleza? Então vamos lá, a gente precisa plotar esse gráfico. Na fase 1, ele diz, no tempo zero, a partir da velocidade de 2 metros por segundo, ocorre uma desaceleração. Então no nosso gráfico, vou montar aqui o nosso gráfico, vou fazer o nosso esboço aqui, da alternativa A. Realiza o esboço, né? Ele pede ali. Alternativa A, ele pede o gráfico. Aqui. Então ele parte aqui de 2, vou supor que aqui é 2, ó. Aqui é 2.